Atenção para as manchetes do programa de hoje. Lei de acesso à informação é debatida hoje no programa Nas Entrelinhas. Hoje, mais um programa da série temática de combate à corrupção com os alunos do 8º termo de Administração Pública da ESAG. Lei de acesso à informação completa um mês e registra 10.400 pedidos. Começa agora mais um programa Nas Entrelinhas, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. Um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG. Samantha, qual é o nosso e-mail para contato? Bom, Enio, o e-mail é nasentrelinhas.esag@gmail.com. Veja, Samantha, a Lei de Acesso à Informação completa um mês e registra 10.400 pedidos. É muito. Não, é um valor considerável. Desses pedidos, Enio, segundo o site da CGU, já 70% foram respondidos. Isso é uma média de 316 pedidos por dia. É isso que a lei completou agora no sábado passado, dia 16, apenas um mês de vigência. Pelo visto, demanda tem. E esse é o tema, né? Um dos temas principais da nossa Nas Entrelinhas de hoje. Então, nós estamos aqui com o Arthur e com o Daniel para coordenarem esse debate. Bom dia, professores. Bom dia, Enio e Samantha. Bom dia, professores. Pessoal, o programa Nas Entrelinhas de hoje faz parte de uma série de programas que aborda a temática do combate à corrupção no nosso cotidiano. No programa passado, tratamos sobre o movimento Floripa Te Quero Bem, conversando com a Carolina de Andrade, consultora do Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, o ICOM, e uma das idealizadoras do projeto. Hoje iremos falar a respeito da recente Lei de Acesso à Informação e conversar com Rodrigo Debona, coordenador do NAP de Santa Catarina, da Controladoria Regional da União em Santa Catarina, que nos trará mais informações a respeito da recente Lei de Acesso à Informação. É verdade, Arthur. Interessante que nos programas anteriores falamos bastante sobre projetos que vieram de baixo para cima, ou seja, a sociedade como fiscalizadora e promotora de um controle social. Hoje, porém, o tema que a gente traz é uma iniciativa do próprio governo. Exatamente, Daniel. É a lei número 12.527, chamada Lei de Acesso à Informação, que foi sancionada pela Presidenta da República em 18 de novembro de 2011. Começou a vigorar em maio deste ano. Tem como propósito regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, sendo que seus dispositivos são aplicáveis aos 3 poderes da União: Estados, Distrito Federal e municípios. Isso mesmo, Arthur. E para falar um pouquinho mais sobre a lei e incrementar aqui o nosso papo, estamos aqui com o Rodrigo Debona, da CGU. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Rodrigo, antes de iniciarmos nosso papo sobre a lei, gostaríamos que você desse uma rápida explanada sobre o seu trabalho na CGU. Muito bem, a Controladoria Geral da União é a agência oficial de combate à corrupção no governo federal, reconhecido inclusive pela ONU, e o nosso foco principal é o trabalho de fiscalização, inclusive apoiando a Polícia Federal em diversas operações, esses escândalos que têm aparecido. E dentro da CGU nós temos outras 3 grandes áreas, que é a Corregedoria Geral da União, a Ouvidoria Geral e uma área específica de prevenção à corrupção. É nessa área de prevenção que eu atuo aqui em Santa Catarina, o Núcleo de Prevenção à Corrupção, que atua em diversas ações, como promoção da transparência pública, estímulo ao controle social, capacitação de servidores municipais para fortalecimento da gestão, ações de educação para o ensino fundamental, ensino médico, para ética, cidadania, com concursos de desenho e redação. Essas são as nossas ações de prevenção, menos quantitativo do que as ações de fiscalização, mas com um resultado bem impactante. Interessante, Rodrigo. E você pode explicar para a gente o que mudará na vida do cidadão, este mesmo que está nos ouvindo, inclusive, com essa nova lei de acesso à informação? Existe a chamada transparência ativa e a transparência passiva. A transparência ativa é quando o próprio governo coloca os seus dados à disposição, normalmente via internet. A transparência passiva é a obrigação do governo, seja em qualquer esfera, de atender às demandas da sociedade em relação a qualquer informação pública. Isso não estava regulamentado, embora sempre tenha sido obrigatório. A regra, a partir de agora, passa a ser a publicidade e a exceção passa a ser o sigilo. Essa é a mudança principal para os cidadãos. Rodrigo, e a lei ela prevê a criação de SICs, que é a abreviatura para Serviço de Informações ao Cidadão. Como que funcionará esse serviço? O serviço estará presente em todas as cidades? O SIC é
lei federal padronizou esse serviço, é como se fosse o equivalente ao SAC das grandes empresas, né? Serviço de atendimento ao cliente, aqui informações ao cidadão, porque nós estamos trabalhando com informações públicas. E nós teremos a presença do SIC em cada cidade, porque o SIC é obrigatório pela lei federal em cada órgão. Então, por exemplo, no município nós temos a prefeitura, temos a Câmara de Vereadores, e dentro da prefeitura temos a área de saúde, de educação. Então, a prefeitura pode estabelecer que cada órgão desses tenha o seu próprio SIC, para distribuir a demanda por informações e não ficar acumulado num só órgão, né? Então, vai estar em todas as cidades e depende do órgão, depende do órgão de governo que o cidadão deseja pedir informações. E, então, Rodrigo, você poderia então esclarecer para nossos ouvintes qual é o procedimento necessário para obter a informação pública desejada, quem o cidadão deve procurar, principalmente no caso onde os órgãos não aderirem à instalação desses SICs? A lei federal obriga o atendimento dessas demandas da sociedade em até 20 dias, então não há muito como os órgãos fugirem do atendimento de pelo menos ter essa estrutura. O que pode acontecer, claro, é a estrutura interna ainda não estar preparada para atender essas demandas por informações que muitas vezes estão perdidas dentro de uma prefeitura, dentro de um órgão público, né? E, além disso, então, Rodrigo, como que a lei pode ajudar no combate à corrupção? Então, com o advento dessa lei, isso afeta diretamente a participação da sociedade no controle da despesa pública. Aumenta o potencial de participação. Então, por exemplo, o cidadão que mora lá num bairro, lá nos Ingleses, ele pode chegar no posto de saúde lá dos Ingleses e pedir a lista de médicos, os horários de trabalho desses médicos e fiscalizar se eles estão lá. Da mesma forma, na universidade pública, nas escolas públicas, os pais podem pedir informações sobre os professores, enfim, num ponto mais operacional para os cidadãos, esse é o resultado imediato. E num ambiente um pouco mais amplo, nós temos as entidades organizadas que começam a pedir informações mais complexas para as prefeituras, principalmente, né? Com o objetivo de, a partir dali, acompanhar, fiscalizar, entender melhor para onde vai o dinheiro público. Entendi. E quais seriam, então, as principais barreiras e limitações que as organizações podem encontrar ao botar em prática o que diz a lei? A principal barreira é cultural. Durante mais de 50 anos, talvez desde a nossa independência, aí nós temos a cultura no serviço público de que tudo é sigiloso. E hoje a cultura, a ideia é mudar essa cultura. Então, para um servidor que durante anos de carreira sempre foi proibido de divulgar informações, a barreira cultural agora é convencê-lo de que ele deve, não só pode como deve divulgar, né? O servidor público ainda acha que pode sofrer uma penalidade pela divulgação, enquanto essa lei prevê o contrário. A penalidade pode acontecer se ele não divulgar a lei. Claro que isso não é a qualquer servidor. Em cada órgão terá um responsável por coordenar o atendimento dessas demandas. Perfeito, Rodrigo. Enquanto ao polêmico item da Lei de Acesso à Informação, que disponibilizará os dados da folha de pagamento dos servidores públicos, como que a CGU está se posicionando em relação a esse tema? O governo federal já se posicionou pela publicidade desses dados, tanto no Poder Executivo como no próprio Judiciário. O Supremo já decidiu que vai divulgar os seus dados. Então, o que a gente percebe é que há um movimento do poder público de que esses dados são públicos. Aqueles servidores, aquelas carreiras que se entenderem prejudicadas no seu direito, vão ter o direito de requerer na justiça, enfim. Só um esclarecimento, Rodrigo. Essa informação da folha de pagamento vai ser sobre os vencimentos totais ou vai ser só sobre o salário? Totais. Toda a informação. Então, todos aqueles anexos exatamente. do servidor vai aparecer. Na verdade, a grande polêmica é isso. Porque se você hoje entrar num site e procurar o meu salário, o salário de qualquer servidor público, pelo seu cargo, você não precisa nem da lei de transparência para encontrar isso. Já está lá, né? Já está lá. O problema são esses adicionais, essas chefias, esses extras, e isso é que vai, a partir de agora, começar a aparecer, e é isso que está incomodando mais, claro. Sim, claro, porque daí mostra que o valor real é bem maior, né? Outra coisa importante, interessante para o cidadão, que é o que está acontecendo na Assembleia, por exemplo, as pessoas estão pesquisando aqueles nomes que conhecem,
para ver o quanto ganham, qual é o horário de trabalho e fiscalizar se aquelas pessoas estão realmente trabalhando. Isso é fantástico. Mas aí tem um outro problema, por exemplo, seria mais clara a informação se eu tivesse, através de um acesso, recebesse o total, digamos, todos os funcionários. A ideia é que a informação disponível signifique disponível em qualquer formato. Então, ela tem que estar disponível detalhadamente, tem que estar disponível de forma totalizada, inclusive de modo que qualquer pessoa consiga exportar esses dados, tirar dali os dados e importar em um outro programa se quiser usar para tabular dados. Por exemplo, os dados de funcionários de empresas de economia mista, por exemplo, de autarquias. As empresas públicas ou de economias mistas, elas têm um certo cuidado a mais com isso por conta de atuarem no mercado. Então, tem regras específicas que são as leis de contabilidade, as leis da Comissão de Valores Mobiliários, enfim. Então, elas não seguem essa lei de modo geral porque tem uma legislação específica em relação a isso, né? Não só funcionários, mas de modo geral as atividades das empresas. Eu penso que até o setor privado devemos também partir, porque nós somos um país de desiguais. Essa é uma realidade que a gente não pode desconhecer. E por isso acho que essa proposta de tornar público esses dados é extremamente interessante. Só que a gente deveria ampliar esse leque. Essa é a minha posição. E um outro desafio é a outra ponta desse fio, que é como estimular a sociedade a pedir informações. As informações estão disponíveis, nós podemos pedir, mas as pessoas não se interessam por isso. Então nós precisamos mobilizar, inclusive esse programa, por exemplo, é uma ótima oportunidade para que as pessoas saibam que podem pedir o que elas quiserem. Pelo visto, assim, em 88, o Brasil garante o direito de petição, né, que é pedir informações efetivamente de todos os órgãos e ter o direito de resposta em relação a isso. Então, parece que mais de 20 anos depois se cria uma legislação que vai efetivar isso. Porque é algo muito cansativo, se faz solicitações ao poder público, ele demora para responder quando ele responde, ou senão ele não se compromete em relação aos dados, né? Parece que há efetivamente uma cultura de não querer, né, socializar o que ele está fazendo. É exatamente isso. Nós temos exemplos recentes de organizações civis que pediram para sua prefeitura a lista de escolas públicas do município simplesmente para acompanharem, e essa lista foi negada sob a desculpa de que era sigilosa. Uma lista de escolas que você consulta na internet. Então, é a cultura que tem que mudar, né? A lei já está aí, já existia a possibilidade, agora está regulamentado, então fica mais obrigatório, mas o mais difícil é mudar a cultura. Só para os nossos ouvintes, assim, ter claro, o sigilo é uma coisa importante, né? O direito brasileiro prevê isso, mas principalmente em questões estritamente de segurança nacional ou que envolvem crianças e casos de família. Fora isso, é muito difícil tu conseguir garantir, por exemplo, numa ação judicial sigilo. Então não tem porquê, né, o manejo do dinheiro público ser sigiloso. Exatamente, e a intenção da lei é trazer isso para a via administrativa para que não se precise chegar até a via judicial para pedir qualquer coisa. Então, acho que cabe também a cada cidadão ficar atento e fazer sua parte, né? Cada vez mais a gente está vendo sendo disponibilizadas ferramentas que possibilitam uma maior transparência ao serviço público, mas é importante, então, que a sociedade também se mobilize e utilize dessas ferramentas. Bom, então ficamos por aqui com a nossa entrevista. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do Rodrigo ao programa. Com certeza foi uma entrevista muito esclarecedora. Quem tiver interesse em acessar o conteúdo da lei na íntegra, pode procurar no site do Planalto, que é o www.planalto.gov.br, ou no próprio site da CGU específico da lei, que é www.cgu.gov.br/acesso à informação, tudo junto. Eu queria, só antes do Rodrigo sair dessa entrevista, ele já fez uma palestra na ISAG, você falava há pouco da questão da cultura, da participação, das pessoas acessarem. O que está sendo feito neste aspecto para que a população se interesse mais especificamente por esses dados? Então, dentre as ações de prevenção da CGU, nós estamos atuando, temos ações específicas para promover o controle social. Então, participar de debates em meios acadêmicos, como fizemos aqui, dar capacitação para entidades da sociedade civil organizada sobre como fiscalizar a sua prefeitura, o seu governo, atuando, disponibilizando cartilhas orientativas sobre os diversos programas de governo. Você pode entrar no site da CGU e fazer um pedido de cartilhas para a sua entidade ou para trabalhar em sala de aula, e a CGU despacha sem custo nenhum as cartilhas sobre diversos temas, área social, área de saúde, enfim, licitações públicas e fiscalização do poder público, etc.
Não, pelo visto, Enio, esse, sem dúvida, né, é uma discussão fundamental que altera a cultura, principalmente no sentido de que as pessoas percebam que a coisa pública pertence a todos e não a coisa pública é algo abandonado que não é de responsabilidade de ninguém, né? Afinal de contas, é dinheiro público, é o nosso recurso e a gente tem que, afinal de contas, cuidar dele de uma forma responsável também. Esse foi, né, o nosso Nas Entrelinhas com os nossos alunos do 8º termo, o Arthur, o Daniel, convidado especial, o Dr. Rodrigo, da CGU. E lembrando que semana que vem nós teremos um programa especial que vai tratar do Dia do Administrador Público, que é a data específica, então nós vamos fazer uma versão especial sobre esta data. Exatamente. Bom agradecimento a todos hoje, nesse Mais Nas Entrelinhas, e nós voltamos a semana que vem. É isso, Enio? Bom dia a todos.